Nos bastidores da política, muita gente já trata a próxima eleição como decidida. Mas política não é matemática simples. Cenário muda, discurso pesa e estratégia define muita coisa. Hoje eu quero fazer um exercício de análise fria. O que o Flávio Bolsonaro precisaria fazer na prática para ter chances reais de ganhar uma eleição majoritária? Não é torcida, não é ataque e muito menos propaganda. É leitura de cenário, comportamento do eleitor e jogo político. A gente vai falar de imagem pública, alianças possíveis, discurso, base eleitoral e, principalmente, dos erros que não podem se repetir se a ideia for competir de verdade. Concordando ou não com ele, entender essa estratégia ajuda a entender como a política funciona. Então, bora analisar isso com calma? O primeiro ponto que eu quero destacar é a imagem com o eleitorado do pai. O primeiro ponto, e talvez o mais básico de todos, é o seguinte: o Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu herdar por completo o eleitorado do pai, e isso é um problema sério. Muita gente que apoia o Jair Bolsonaro não rejeita o Flávio, mas também não abraça. Existe um apoio morno, distante, e eleição não se ganha assim. Além disso, vários aliados políticos do pai, principalmente aqueles mais ideológicos ou mais ligados à base bolsonarista raiz, não veem o Flávio como uma liderança natural. Falta identidade, falta conexão direta com essa base. Se ele quiser competir de verdade, vai precisar se aproximar mais desse eleitorado, alinhar o discurso, mostrar lealdade política e, principalmente, construir uma imagem própria dentro do bolsonarismo, e não apenas carregar o sobrenome, porque hoje o apoio automático simplesmente não existe. O segundo ponto é super importante e ele passa diretamente pelo cenário nacional. Hoje, o Lula vive um dos momentos mais delicados da popularidade desde que voltou ao poder e, gostando ou não dele, isso muda completamente o jogo eleitoral. Quando um governo está em baixa, a oposição precisa saber ocupar esse espaço, e isso não acontece automaticamente. Não basta só criticar ou repetir slogans antigos, é preciso saber transformar o desgaste do adversário em discurso político eficiente. Se o Flávio Bolsonaro quiser crescer eleitoralmente, ele precisa aproveitar esse momento com inteligência, apontar falhas do governo, dialogar com o eleitor insatisfeito e, principalmente, se apresentar como uma alternativa viável, não só como oposição por oposição, porque a oportunidade política passa rápido, e quem não sabe ler o momento perde espaço, e quem sabe aproveitar esse momento cresce. O terceiro ponto é talvez o mais difícil e ao mesmo tempo o mais decisivo para qualquer candidato que queira enfrentar o campo governista hoje, que é a capacidade de unificar a direita e principalmente o eleitorado anti-Lula no eventual segundo turno. Porque uma coisa precisa ficar clara: a direita brasileira não é homogênea. Ela é fragmentada, cheia de disputas internas, vaidades políticas, diferenças de discurso e até ressentimentos acumulados desde 2022. Tem um bolsonarismo mais ideológico, tem a direita liberal, tem um conservador mais pragmático, tem gente que só é anti-Lula, mas não se identifica com a família Bolsonaro. E aí entra o desafio do Flávio. Hoje, ele não é um nome que naturalmente une esses grupos. Para muitos, ele ainda é visto apenas como o filho do Bolsonaro, sem liderança própria suficiente para servir como ponto de convergência. Se ele quiser ter chances reais no segundo turno, vai precisar mudar essa percepção. Isso significa o quê? Baixar o tom em disputas internas, parar de falar apenas para a bolha, mais fiel, e começar a construir pontes com setores da direita que hoje estão distantes ou desconfiados. E além disso, o eleitor anti-Lula não vota automaticamente qualquer nome da direita. Esse eleitor quer viabilidade, quer segurança de vitória, quer alguém que consiga enfrentar o adversário sem cometer os mesmos erros do passado. E se o Flávio não passar essa imagem de maturidade política, esse voto simplesmente não vem. Unificar não é agradar todo mundo, mas é saber dialogar com diferentes grupos sem parecer refém de um só. É mostrar que consegue liderar um campo político inteiro e não apenas representar uma família ou um segmento específico. No segundo turno, a eleição não vai se ganhar só com base fiel, ela se ganha com soma. E hoje esse ainda é um dos maiores desafios que o Flávio Bolsonaro teria pela frente. Por isso, ele precisa sinalizar com clareza que está disposto a ser um ponto de união, alguém capaz de representar o sentimento anti-Lula sem excluir setores importantes desse eleitorado. E isso envolve discurso menos personalista, menos fechado e mais estratégico. Além disso, é fundamental conquistar o apoio explícito de lideranças da direita que hoje estão fora do bolsonarismo mais fiel, porque eleição também é percepção. Quando figuras influentes se alinham, o eleitor tende a seguir esse movimento. No segundo turno, não vai vencer quem vai gritar mais alto, vence quem consegue somar.
E se o Flávio não conseguir se apresentar como esse nome capaz de unir a direita e o voto anti-Lula, esse eleitor pode simplesmente procurar outra alternativa ou até se abster. Isso numa eleição apertada é fatal. Bom, e o último ponto, talvez é o mais sensível de todos. É algo que o Flávio não pode mais adiar. Ele precisa se explicar e limpar a própria imagem de forma definitiva. Não dá para falar em viabilidade eleitoral ignorando os episódios que até hoje acompanham o nome dele, que são o caso das rachadinhas, a ligação com Queiroz e as polêmicas envolvendo a compra de imóveis e mansões continuam vivas na memória do eleitor, principalmente o fora da bolha mais fiel. E aqui é importante dizer uma coisa: em política, o silêncio prolongado não resolve problema. Pelo contrário, ele cria desconfiança. Enquanto essas questões não forem enfrentadas de maneira clara, transparente e direta, elas sempre vão voltar no momento mais decisivo da campanha. O Flávio não perde votos apenas por causa das acusações em si, mas pela sensação de que esses assuntos nunca foram totalmente esclarecidos para o público. O eleitor médio não acompanha detalhes jurídicos, ele quer uma narrativa clara, objetiva e convincente. Então, se ele quiser disputar uma eleição grande, vai precisar assumir o controle dessa história, explicar, contextualizar e responder perguntas difíceis e principalmente encerrar esse capítulo politicamente, porque adversário nenhum vai ter pudor em usar isso contra ele, especialmente em um segundo turno. Além disso, existe um fator simbólico. O discurso anticorrupção sempre foi central para o bolsonarismo. Enquanto houver ruídos em torno da imagem dele, esse discurso perde força e credibilidade. E em uma eleição majoritária, não vence só quem tem apoio, vence quem tem menos rejeição. E hoje esse passivo de imagem ainda pesa muito contra o Flávio Bolsonaro. Então resolver isso não é opcional, é condição básica para quem quer competir de verdade. No fim das contas, quando a gente junta todos esses pontos, fica claro que o caminho do Flávio Bolsonaro não é simples, mas também não é impossível. Ele precisa primeiro consolidar a própria imagem dentro do eleitorado do pai, transformar apoio morno em apoio real, precisa saber aproveitar o desgaste do governo Lula com inteligência política e sem cair no erro da oposição automática. E precisa principalmente mostrar que tem capacidade de unir a direita e o eleitor anti-Lula no segundo turno, algo que hoje nenhum nome faz sozinho. E por último, talvez o mais importante, precisa enfrentar de vez os problemas que ainda mancham a sua imagem política. Eleição não ganha só com sobrenome, nem só com rejeição ao adversário. Se ganha com estratégia, time, discurso e credibilidade. Se o Flávio Bolsonaro não resolver esses pontos, a dificuldade é enorme. Mas se conseguir, aí sim ele entra no jogo de verdade. Porque política não perdoa improviso. E quem não se prepara, fica pelo caminho. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as coisas que eu acho que o Flávio Bolsonaro deve fazer para vencer o Lula nas eleições. Se tem algo a mais que você acha que ele deve fazer que eu não abordei no vídeo, deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, que é super importante, estou começando agora. Então o comentário e a inscrição de vocês vai me ajudar muito, beleza? Valeu!